Bom dia, gente. Vamos começar, já que a gente não tem muito tempo, né? 40 minutinhos, para a gente não perder muito do assunto que eu quero abordar aqui hoje, tá? Então é o seguinte, na aula de hoje, né, como vocês já estão vendo aí, a gente vai falar sobre... Guilherme, a gente vai falar sobre o módulo 8, né? Esse módulo, ele trabalha com a gente, com a ideia... Bom dia, Bruno. Trabalhar com a gente com a ideia, né, do Estado moderno e o monopólio legítimo do uso da força. Tá? Então, a gente vai explorar algumas questõezinhas para a gente apontar, a gente abordar aqui efetivamente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal, pensando a ideia de Estado. Tá? Como assim pensando a ideia de Estado? Eu peguei lá no dicionário, Michaelis Online, né, o significado, né, do termo, da palavra Estado. E aí está lá o seguinte: forma de ser ou estar, condição em que as coisas se encontram, disposição física de uma pessoa ou de um animal, situação social ou profissional, e por aí vai. Né? No entanto, para a aula de hoje, né, eu acho que o conceito de Estado que a gente tem que usar são esses dois aqui, no ponto 6 e ponto 7, que está aí sinalizando para vocês no videozinho aí no slide. Ele diz o seguinte: com inicial maiúscula, nação politicamente organizada por leis próprias. E aí o 7 fala o seguinte, com inicial maiúscula: conjunto das estruturas institucionais que asseguram a ordem e o controle de uma nação. O ponto 8 vai chegar para a gente e vai falar regime político. 9, cada um dos territórios de certos países. No entanto, vamos focar aqui no ponto 6 e no ponto 7, como eu estou apontando para vocês. Então, vou repetir. O ponto 6 e o ponto 7 diz: nação politicamente organizada por leis próprias. E o ponto 7 fala conjunto das estruturas institucionais que asseguram a ordem e o controle de uma nação. Tá? Então, eu quero que vocês guardem, por enquanto, essa ideia de nação. Tá? Por quê? Eu quero que vocês guardem essa ideia de nação. Vamos lá. Fala em Estado, tá? Obrigatoriamente, a gente tem que falar em Estado e entender que o Estado, como a gente conhece, sempre aquele com letra maiúscula, ele surgiu, tá, lá na Idade Moderna. Tá? E quando ele surge na Idade Moderna, ele surge como uma alternativa da Idade Média. Tá? Então vamos lá, rapidinho, relembrar aqui, né, o que foi a Idade Média. Então a Idade Média foi um período da história, né, da humanidade, onde ela tinha como principal característica a fragmentação territorial e, consequentemente, existia uma fragmentação. Tá? Então, lá na Idade Média, só para a gente ter uma noçãozinha, gente, o poder, né, o território, ele era dividido no que a gente chama dos feudos. Tá? Então, existiam diversos feudos. Cada feudo tinha sua lei, sua moeda, seu exército, seus sistemas de pesos e medidas, e assim sucessivamente. Se eu mando no feudo A, eu não mando no feudo B. E a pessoa do feudo B também não manda no feudo A. Então, não existia, tá, um poder centralizado. Não existia a figura de um soberano. Tá? Não existia nada disso. Porém, a Idade Média, ela vigorou, tá, no mundo entre os séculos V até basicamente século XIV. E aí a gente divide a Idade Média em Alta Idade Média, quando aquelas características da Idade Média elas estavam mais fortes, e a gente divide em Baixa Idade Média, quando as características da Idade Média, né, estavam mais enfraquecidas. Tá? Era um tipo de confederação? Não, não era um tipo de confederação. Não existia a ideia de que eu faço parte
do mesmo grupo que você. Não, é um território que é meu, é um pedaço de terra que é meu, o feudo é um pedaço de terra que era meu, mas eu que ordenava, eu criava regras para aquilo ali. Não existia uma ideia de uma confederação. Porque quando geralmente a gente pensa em uma confederação, a gente está pensando que acima, né, dos estados confederados existe um órgão que é superior, que vai determinar as relações entre eles. Então a gente não considera uma confederação não, tá? Esse era um termo que a gente nem pode utilizar para a época da Idade Média que a gente está apontando, que a gente está trabalhando. E aí, né, retomando aqui, quando a gente fala na crise da Idade Média, que foi a Baixa Idade Média, a gente fala que existiram alguns fatores, tá? Algumas coisas que levaram a Idade Média a chegar ao seu fim, né? E, obviamente, a gente começar o que a gente entende como a Idade Moderna, tá? Então, assim, na crise da Idade Média, teve renascimento comercial, renascimento urbano, peste negra, né? A crise da fome, teve uma série de guerras. Então, assim, tiveram diversos fatores que levaram ao fim da Idade Média e, obviamente, surgiu, né, como consequência, o que a gente entende como a Idade Moderna. Assim que surge a Idade Moderna, a gente vai observar que ela vai ser caracterizada, tá, pela centralização do poder, por uma racionalização do poder. Então, a gente vai começar a notar, a gente vai começar a observar que o poder ele foi centralizando, aquele poder que era descentralizado, aquele poder que era fragmentado, tá? A gente vai ver que esse poder ele foi centralizando nas mãos de um soberano, nas mãos de um monarca, tá? Então, a gente vai notar que, como característica da transição, ou seja, da saída da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai notar que uma dessas características é a centralização do poder. E aí, essa centralização do poder vem através da figura de um Estado, né? Ou seja, vem da figura, né, do que a gente colocou ali, de uma nação politicamente organizada por leis próprias e por um conjunto de estruturas institucionais que vão assegurar a ordem e o controle de uma nação. E aí, quando surge o Estado moderno, ele surge justamente como isso, como uma instituição social e politicamente organizada para determinar o destino de um território e de um povo, tá? Então, o Estado moderno, ele surge basicamente nisso. Quando ele vem surgindo, tá? Ele surge com a figura de um monarca absolutista. Porém, a gente tem que começar a pensar algumas coisinhas em relação ao Estado moderno. Não existia a figura de um Estado, tá? Não existia a figura de um Estado anterior. E aí, quando surge um Estado, quem vai comandar, quem vai controlar a política nesse Estado é um rei. É um rei que mais à frente vai se tornar absolutista, né? Um monarca absolutista. No entanto, a gente tem que questionar o seguinte, por que o cara é rei? O Estado não existia, passou a existir, e quando surge, esse cara se torna rei. Por que justamente ele é rei e não eu que sou rei? Né? Para isso, começaram a surgir, né, diversas teorias, né, diversas formas de pensamento, diversos pensamentos que buscavam explicar por que agora existe um Estado, por que esse Estado é controlado por um rei e por que o rei é esse cara específico. Então, pensadores da época se voltaram para tentar explicar o surgimento do Estado, o surgimento do rei e por que aquele cara ali que é rei. Um desses caras que tentou fazer essa discussão, que tentou implementar esse pensamento, é esse cara que está aí abaixo, que é o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele é um dos pensadores que a gente coloca que são os pensadores do contrato social. Tá? Então, o que era o contrato social? É isso que a gente vai falar aqui. O que o Hobbes ele fala na teoria dele?
Primeiro, ele vai botar para a gente algumas questões, tá? Dentro do pensamento dele, ele vai falar o seguinte, que o homem, ele vive num estado de natureza. Como assim o homem vive no estado de natureza? Ele fala que a sociedade, como era construída na época, sem regras, sem lei, sem nada, ele fala que a tendência é que o homem, que a humanidade, viva sempre num estado de natureza. O Hobbes aponta para a gente que esse estado de natureza é um estado agressivo, né? Então, os homens em estados de natureza serão sempre agressivos. Isso para o Hobbes, tá bom, gente? E aí, ele fala o seguinte, como o homem vive no estado de natureza e esse estado é agressivo, é comum, é normal que a gente observe em larga escala, em uma grande proporção, a existência de guerras, a existência de conflitos, né? Porque é algo básico. O que ele vai chegar e vai colocar para a gente? Né? Por exemplo, esse celular aqui, se você quiser, é um direito seu querer esse celular, mas também é um direito meu querer esse celular. No estado de natureza, sem leis, sem regras, que determinem, né, que possam, né, coordenar a relação social, a relação entre os indivíduos, por nós sermos agressivos no estado de natureza, para determinar de quem é esse celular aqui, se não tiver nenhuma lei, a gente vai entrar num conflito. Então, Hobbes ele começa a colocar que, em um estado de natureza, a existência de guerras é algo mais comum possível. Para isso, é necessário que a gente institua um poder soberano capaz de impedir que os homens exterminem uns aos outros. Então, o que ele coloca para a gente? Que o homem em estado de natureza, ele tem uma liberdade que é uma liberdade ilimitada, tá? Então, ele pode fazer o que ele quiser, mas, por ser agressivo, é necessário que a gente institua um poder soberano, tá? Que coloque alguém no poder para fazer com que a nossa liberdade, que é ilimitada, seja limitada. Por quê? A gente, ao limitar a nossa liberdade e instituir alguém para governar as nossas vidas, a gente vai fazer com que a paz ela reine com uma maior facilidade. Para isso, o que o Hobbes ele chega e fala? Ele fala que é necessário fazer um contrato social. Como assim é necessário fazer um contrato social? O que ele está querendo colocar? Vou pegar um exemplo aqui para a gente. Esse ano, 2020, né, estão programadas eleições para o mês de outubro, né? Devem acontecer normalmente. Então, estão programadas eleições para o mês de outubro. Nesse ano, a gente vai votar para vereador e para prefeito, tá? Quando a gente for nas urnas, lá em outubro, e escolher os nossos vereadores, mas principalmente o nosso prefeito, o futuro prefeito, a gente vai estar assinando um contrato social com esse político. Através do nosso voto, a gente vai estar dando o direito a ele de governar a cidade na qual a gente vive, a cidade na qual a gente mora. Então, a gente está... É como se a gente estivesse pegando um contrato e assinando ao votar naquele candidato. E aí, aquele candidato que for eleito, o prefeito que for eleito, ele também tem suas obrigações, porque dentro de um contrato existem direitos e deveres. Então, assim, aquele cara que for escolhido para prefeito, ele vai ter como obrigação governar a cidade para nós. É justamente isso. Atender às demandas, atender às necessidades do povo que escolheu ele. E aí, o povo que escolheu ele, tá? Não é só quem votou nele efetivamente. Todo mundo. Porque por mais que eu não tenha votado no candidato que ganhou, esse cara está governando para mim. Então, ele não pode governar só para quem elegeu ele. Não. Ele tem que governar para a cidade como um todo. Ele tem que governar para o Estado como um todo. Tem que governar para o país como um todo.
tá? Então, hoje em dia, existe um contrato social do povo com os governantes, tá? E ele é feito através das eleições. O Hobbes, ele é um teórico do contratualismo, né, social, tá? Então, ele é um dos pais do contrato social. E aí, ele vai falar para a gente, nesse momento aí, que, ó, para a gente evitar que o homem continue nesse estado de natureza agressivo, para que continue tendo guerras e o extermínio da humanidade aconteça cada vez mais rápido, vamos conformar um contrato social. Vamos criar um contrato social onde, dentro desse contrato social, a gente vai ter a figura de um governante soberano. E aí, dentro da teoria do Hobbes, ele fala o seguinte, que o homem é o lobo do próprio homem, que o homem ele vai se destruir um ao outro. É justamente isso que ele está colocando. Para evitar que isso aconteça, necessitamos de um Leviatã. Quem seria o Leviatã? O Leviatã seria o soberano, seria o governante soberano, que ele teria todo o poder nas mãos dele para fazer com que o homem possa se relacionar. Então, ele iria criar regras, ele iria criar leis para facilitar as relações existentes, tá, entre os mais variados grupos da sociedade. Até aqui, gente, tá tranquilo? Deu para entender? Sinalizem para mim aí no chat, por favor. Não existe uma ideia de unificações de povos, né? Existe, mas não necessariamente nesse aspecto que a gente está colocando, tá? Existe sim. E aí, beleza, vamos prosseguir aqui então. E aí, esse governante, tá? Como eu já coloquei ali, ele exerceria o seu poder sempre de forma absoluta para ele tentar cumprir esse contrato e gerar uma estabilidade, tá, para a sociedade como um todo. Então, reparem, a gente tem liberdade? Temos liberdade, né? A gente já começou a discutir isso em sala de aula, inclusive. Você tem liberdade para fazer o que você quiser? Tem. Você pode fazer o que você quiser. Porém, né, a liberdade que a gente tem, nós temos que arcar com as consequências, né, dos nossos atos. Porque na sociedade existem ordenamentos, existem regras para fazer com que a sua liberdade não interfira na minha liberdade, né, para tentar minimizar, tá, os efeitos das ações dos indivíduos. Porque, gente, olha só, vamos sempre deixar claro, na área da sociologia, tá, isso é um entendimento básico, que as suas ações, querendo ou não, sempre vão gerar impactos nas mais variadas pessoas da sociedade. Esses impactos eles podem ser numa proporção grande ou não, mas vai gerar impacto. Então, as regras, as leis existentes, elas servem para facilitar as relações existentes na sociedade e para, de certa forma, minimizar os impactos, principalmente do ponto de vista negativo, nos outros indivíduos, tá? Então, o contrato social, o governante, ele viria justamente com essa ideia. E o Estado surge, né, obviamente, para tentar transformar essa convivência na melhor das convivências possível. Só que repara só o seguinte, e aí a questão que é necessária, é importante a gente abordar. O cara que está comandando o Estado, tá? Ele faz política, tá? Ele faz política. O que seria política? Política é nada mais, nada menos, vamos colocar dessa forma, que seria a arte de governar, de gerir o destino de uma cidade, de um estado, de uma nação, tá? E o povo que envolve a ela, tá? Então, política é a arte de gerir a vida da sociedade. Vamos pensar dessa forma. Porém, para eu fazer política, gente, tá?
para eu fazer política, eu preciso ter nada mais, nada menos que poder. Tá? Então, eu não consigo fazer política se eu não tiver poder. Então, repara, se eu quero fazer uma obra pública no meu município, antes de tudo, eu preciso ter poder. Tá? Naquela época, você conquistava o poder através da hereditariedade. Então, meu pai é o rei X, e aí teve um problema com o rei, eu vou assumir no lugar dele. Tá? Então, a gente começa a entender dessa forma. O Samuel tem alguma dúvida? Parece a mãozinha aqui levantando. Beleza, Samuel. Então, a gente vai observar, tá, que naquela época, como o poder era passado de forma hereditária, tá, eu precisava que o governante, um parente meu, né, tivesse algum problema, no caso morresse, para o poder passar para as minhas mãos. Tá? Então, para fazer política, eu preciso ter. Só que para eu ter poder, tá, gente, eu preciso de uma outra coisa. Ficou poder aqui, perdão. Para ter, é necessário ter poder. E para ter poder, eu preciso ter força, tá? Aí está aparecendo poder de novo. Eu esqueci de mudar. Mas é necessário ter força. Geralmente, quando a gente fala que para ter poder é necessário ter força, a gente imagina que essa força seja uma força física, seja uma força violenta, vamos dizer assim. Não, não é necessário ter poder através de uma força violenta. Você pode ter através de uma força física, sem dúvida. Porém, você consegue obter poder através da força das ideias, através da força da comunicação. Então, repara só, vou pegar um exemplo atual, tá, para a gente. Nas eleições, né, existem os debates. Em cada eleição existem os debates. Para que funcionam os debates? Os debates funcionam para os candidatos, né, transmitirem suas ideias, seu programa de governo para os eleitores. Então, dentro de um debate, o candidato ele tem que mostrar força. Mas ele tem que mostrar força no dom da comunicação, no dom das suas ideias, né, no seu projeto político. Então, ali ele vai conseguir captar os eleitores que possivelmente serão, né, os responsáveis por eleger ele. Então, assim, você consegue ter poder e fazer política apenas através da força das ideias. Se suas ideias são convincentes, se suas ideias são boas. Então, é possível fazer dessa forma. Geralmente, a gente entende que, tá, você vai conseguir fazer política e ter poder através da força violenta quando a gente está tratando de regimes ditatoriais, de regimes autoritários. Porém, nem sempre regimes autoritários, ditatoriais, eles conseguem chegar ao poder através da força física. Tá bom, gente? Então, assim, para a gente fazer política, a gente precisa ter poder. Mas para a gente ter poder, a gente tem que ter força. E essa força ela pode ser feita de diversas maneiras. Tá? Só que o Estado ele começou a surgir. E aí, quando o Estado começou a surgir, né, alguns teóricos buscaram estudar a existência do Estado. Entre esses teóricos que buscaram estudar a existência do Estado, está a figura, né, do Max Weber, que é um dos pensadores mais clássicos da sociologia. Né? Quando a gente vai falar em sociologia, obrigatoriamente a gente fala de Marx, Durkheim e Weber. Esses três são quase que os clássicos, né, do campo sociológico. E aí, o Max Weber, alemão, sociólogo alemão, né, que viveu no século XIX, ele buscou dentro dos seus pensamentos, dentro da sua área de pesquisa e estudo, entender como que o Estado, né, a figura do Estado, ela funciona. Né? E ele chegou numa conclusão de que o Estado, né, ele tem em sua origem
o recurso à violência e o seu uso criterioso e controlado. Como assim? Ele chegou e falou o seguinte, ó, desde que o Estado surgiu, o Estado surgiu com a premissa de ter o recurso ao uso da violência. Só que esse recurso ao uso da violência tem que ser feito de forma criteriosa, tá? E de forma controlada, beleza? Então ele coloca e fala isso. Mas como que funciona isso na prática? É isso que o Weber ele começa a pensar. Então o que a gente vai entender? Que antes da teoria do Hobbes, naquela teoria do contrato social, os homens recorriam à força dos acordos com seus próprios critérios de punição. Então, o que existia antes? Ó, eu fiz um acordo com a pessoa X. Se a pessoa X não cumprir aquele acordo, a gente vai ver quais são os critérios de punição. Ah, vai matar a pessoa, vai chicotear a pessoa, vai fazer não sei o que com a pessoa. Então, assim, antes da teoria do Hobbes, antes de ter um soberano, antes de ter leis que pudessem determinar, ele vai apontar para a gente que todos os acordos eram feitos entre as próprias pessoas. Quando Hobbes já surge com a sua teoria, a gente vai observar uma mudança, no qual o Estado ele vai centralizar e organizar o acesso aos instrumentos de retaliação e vai desautorizar o seu uso privado indiscriminado. Então, por exemplo, tá? Como é o que eu estou querendo dizer aqui? O que a gente vai notar é que se eu fizer um acordo com qualquer pessoa, tá? Se eu fizer um acordo com qualquer pessoa, esse acordo ele tem que estar seguindo a lei, tá? Então, por exemplo, se eu vou alugar uma casa para uma pessoa, eu tenho que seguir o que a lei fala. Eu não posso fazer de qualquer forma, né? Até porque se der qualquer problema, eu vou ter lá a lei para me assegurar, para assegurar os meus direitos. Então, dentro, né, da teoria hobbesiana, pós-teoria hobbesiana, né, a gente vai observar que vai ter a figura de um Estado com as suas regras e com as suas leis, e que esse Estado ele vai dar as bases, tá, para a gente negociar, para a gente se relacionar. E aí, repara, se essa pessoa não cumpre com o que foi acordado, eu vou poder chegar a fazer com que essa pessoa sofra as consequências que eu achar necessário? Não. Não é assim que a parada funciona. Jamais. Então, o que a gente vai observar? A gente vai observar que se uma pessoa não cumprir com uma lei, com um acordo pré-determinado, e que esse acordo está no contrato, vamos colocar assim, lá no contrato já tem, né, as cláusulas que vão, né, demonstrar qual será a punição dessa pessoa, né? Ah, não conseguimos resolver, né, o problema. O que a gente vai fazer? A gente vai para a área da justiça, a gente vai para o campo da justiça. E aí a justiça vai fazer, né, o que tem que ser feito de acordo com a lei. Então, após a teoria de Hobbes, o Estado ele limitou a utilização da violência como punitivo, tá? Então, você não pode utilizar de forma indiscriminada, né? Não à toa, né? É uma discussão que sempre ocorre em jornais, que sempre ocorre na televisão, de, vamos supor, alguém cometeu algum crime e aí os populares perseguem essa pessoa e aí fazem algo com ela com as próprias mãos, né? Isso é considerado crime porque a lei não permite. Porque dentro da teoria hobbesiana, o indivíduo ele não tem o direito, tá? Ele não tem o direito de usar a violência como um método punitivo, tá? Só quem pode utilizar a violência como método punitivo é o próprio Estado. É isso que o Hobbes ele vai apontar para a gente, e o Weber, mais à frente, ele vai deixar claro. Só quem tem o direito de utilizar a violência desde a origem do Estado é o próprio Estado. E essa violência não pode ser feita de forma indiscriminada também. Então, o Weber, ele coloca para a gente, ele fala, ó, o fundamento do Estado moderno é o monopólio legítimo, tá? Então, só quem pode utilizar
a violência, a força efetivamente é o próprio Estado, beleza? E aí, essa força que o Estado visa utilizar tem como objetivo, tá? Tem que ter como objetivo a garantia da segurança dos seus cidadãos, tá? Então, repara, quando a gente está falando aqui que ele tem um monopólio legítimo da força, o Estado é o único que pode utilizar a força, não significa para a gente, tá, que ele vai utilizar da violência. Não é isso, tá? O que a gente vai ter que entender? Que não corresponde à violência, uma vez que ele é organizado, pré-determinado e autorizado pelo Estado, com fins específicos e com conhecimento de todos os cidadãos. Então, o monopólio legítimo da força do Estado vem, tá, através das Forças Armadas, através da polícia, que tem como objetivo garantir a segurança dos seus cidadãos. Se alguém comete algum crime, a polícia vai lá e tenta resolver. Se alguém, perturbação da ordem pública, som alto, por exemplo, vai lá, é a polícia que faz isso. Então, assim, o Estado ele tem essas forças de segurança para garantir que os seus cidadãos... Olha aqui, bota o fone aqui. Tá? Então, o objetivo é basicamente esse, beleza? Só que, o que a gente tem que começar a entender? A violência, ela é executada também fora dos padrões garantidos pelo monopólio estatal. Como assim? Então, alguém que cometeu um crime, alguém que cometeu um assassinato, a violência é executada fora do Estado. Nesses casos, dependendo, de como ele transcorrer, é legítimo que o Estado use da sua força violenta, tá? Então, é possível, em alguns casos, que o Estado use da sua força violenta. Então, assim, aconteceu alguma operação policial porque os caras estavam assaltando um banco, E aí os caras foram lá e atiraram contra as forças policiais do Estado. Nesse caso, o Estado ele tem a garantia, de que pode usar a força violenta para proteger os seus cidadãos e para proteger o próprio Estado, Mas, quando a gente está falando que ele tem um monopólio legítimo da força, essas forças armadas do Estado que existem não são com o objetivo de sempre usar da força violenta. Não, tá? O objetivo é sempre, ao máximo possível, minimizar a utilização dessa força violenta, tá? Então, assim, o uso como está se colocando tem que ser um uso que tem que ser feito de forma pensada, de forma bem limitada. Não é à toa que cada vez mais hoje em dia se vê como uma necessidade a existência dos sistemas de inteligência das forças policiais, das forças armadas. Por que se vê como uma necessidade disso? Justamente para minimizar os danos na sociedade. Então, vou pegar um exemplo aqui, que há um tempo atrás saiu uma reportagem, não lembro agora em qual jornal, se eu não me engano foi na BBC, tá? Na BBC saiu uma reportagem de que a polícia do Reino Unido, lá na Inglaterra, em um determinado ano, não lembro agora qual foi, não sei se foi 2019 ou se foi em 2018, em um ano inteiro, ela teve em confrontos que possivelmente ocorreram, cerca de apenas 15 mortes. Tá? Essas 15 mortes foram tanto ou policiais, ou membros dessas forças de segurança, ou pessoas mesmo. Tá? Então, o que aconteceu? Em todas as operações que eles fizeram lá, cerca de 15 pessoas durante o ano. Apenas, com muitas aspas, porque 15 pessoas já é muita gente, a gente querendo ou não, mas apenas 15 pessoas morreram. Por que eu digo apenas? Se a gente comparar com outros locais. Então, o que está se colocando? O que a reportagem colocava naquela discussão lá? Colocava que lá existe um monopólio, obviamente, legítimo da força, mas
as Forças Armadas visavam ali garantir ao máximo possível a segurança de seus cidadãos. Obviamente, cada localidade tem suas próprias características, né? Então não é possível, muito possível, a gente comparar, né? É impossível comparar, mas o que ele está colocando é que lá a violência foi executada fora dos padrões, tá, estatais, do monopólio estatal. E aí foi necessário também utilizar, né, a força violenta, que foi feita de forma legítima, tá? Geralmente, quando a gente coloca que se um indivíduo utiliza a força violenta, toda vez essa força ela vai ser ilegítima, porque nenhum indivíduo, pelas leis, tem o direito, tá, de utilizar da força violenta. Agora, quando é a figura do Estado, o Estado ele tem a força violenta e o uso dela de forma legítima. Porém, como eu já coloquei aqui, nunca de forma indiscriminada, tá? Sempre quando for necessário e apenas o necessário mesmo. No entanto, tá? Existem casos, existem possibilidades onde a gente vai ver que o Estado ele vai utilizar essa força violenta de forma ilegítima, tá? E a autodefesa, aí a autodefesa a lei permite, tá? Mas você não vai estar utilizando, né, porque você quer punir alguém. Você está utilizando dessa força para se defender, tá? Então a lei, a Constituição, as constituições permitem a autodefesa, mas é algo que você está fazendo para se defender e nada mais. Não é para punir alguém com alguma coisa, tá? E aí, retomando aqui, a gente vai ver que o Estado também pode romper com algumas regras que legitimam esse monopólio da força. Por exemplo, a gente vai ver quando o Estado ele pode fazer, né, violência contra os próprios cidadãos. Em regimes ditatoriais, em regimes autoritários, tá? A gente vai ver que isso é muito comum, né? Pessoas que não concordam com as práticas do governo ditatorial, e aí o governo ditatorial vai lá e massacra, né? Na Rússia, né, de 1917, que a gente vai ver quando a gente for falar de Revolução Russa, isso aconteceu. O Estado russo, o imperador, cometia violência contra os seus cidadãos. Então, o Estado ele também pode, né, utilizar a sua força de forma errônea, de forma errada, tá? Contra os cidadãos. Também é possível a gente ver a violência contra outros estados. Então, quando um país vai atacar o outro, tá? Então, acontecem esses casos, beleza? Então, só para a gente deixar sempre claro, o uso da força é um monopólio legítimo do Estado, tá? Quem, fora do Estado, utiliza da força, principalmente violenta, está cometendo um crime. Porém, essa ideia a gente vai ver só na próxima aula, quando a gente começar a falar sobre violência e segurança pública. O Leviatã tem relação com a questão bíblica, sim. Ele buscava explicações bíblicas, tá? Então, sobre a questão de violência e segurança pública, a gente vai ver na próxima aula, tá? Gente, está faltando um minutinho só para acabar aqui, tá? Já vou me despedindo de vocês. Qualquer dúvida que venha surgir, a gente tira na próxima aula, tá? Tem os exercícios para vocês fazerem aí nesses próximos 30 minutinhos, tá bom, gente? Não deixem de fazer, tá? E qualquer dúvida podem tirar comigo. Tchau, tchau.